Olá, retornamos aqui para mais um bate-papo, continuando o nosso assunto da criança com déficit de atenção. Hoje nós vamos falar da criança, e terminamos no bate-papo passado a criança com déficit de atenção, que a gente falou daquela que não tem a hiperatividade, a hiperativa e a impulsiva. E hoje nós vamos introduzir um assunto que é o TOD, né? A criança com TOD, que muitas vezes ela é confundida com essa criança hiperativa e impulsiva, né? Mas é diferente a patologia. O TOD é o transtorno opositor e desafiador. Ou alguns falam que é o transtorno de oposição e desafiador. O que acontece com essa criança? Ela é agressiva? Sim. Ela é impulsiva? Sim. Ela joga tudo, ela muitas vezes se autoagride, ela agride muito mais os outros do que a si própria. E ela é opositora a tudo. Então, quando você pega uma criança um pouquinho maior que tem o TOD, se você fala que é branco, ela fala que é preto. Se você fala que é amarelo, ela fala que é verde. Se você fala que você gosta, ela fala que ela não gosta. Então, o que acontece com essa criança quando ela sai da casa dela e vai para o primeiro lugar que ela tem que ter um convívio social, que é a escola? Ela é colocada de lado muitas vezes, exatamente por causa desse tipo de comportamento. Porque, basicamente, ela é do contra, né? O que todo mundo concorda, ela discorda. Todo mundo quer brincar de tal coisa, ela quer brincar do outro. Se ela sente uma frustração, ela agride. Então, essa criança, muitas vezes, ela fica assim, meio isolada no meio ambiente e o que leva os professores a chamarem os pais. Na sua casa, se você tiver uma criança de TOD, o que ocorre muito, que eu vejo no consultório, é que o pessoal fica assim tão transtornado com esse tipo de atitude, que os adultos acabam cedendo à vontade dessa criança para não ter tanto conflito dentro de casa. Isso aí vai resolver o problema? Não, não vai, porque o TOD é uma patologia que tem que ser tratada, né? O TOD já é uma patologia, já é uma neuropsiquiátrica, ela é uma patologia neuropsiquiátrica, né? Você tem muito do cognitivo dessa criança, você tem muito da psique dessa criança agindo em cima dessa patologia. Então, o convívio com essa criança é praticamente impossível. Você não consegue agradar essa criança, você não consegue ver essa criança feliz, você não consegue ver satisfação nessa criança. Então, se ela ganha um brinquedo, não é aquele que ela queria o outro. Se o amiguinho tem uma coisa de tal cor, ela quer daquela, ela não quer a outra. Então, ela está sempre criando vários conflitos em todo lugar que ela vai. Quer seja no ambiente familiar, com os primos, com os amiguinhos, na escola, na igreja, tá certo? Muitas vezes quem está sentado perto dessa criança não consegue se concentrar num momento de oração, porque essa criança, você fala, fica quieta, aí que ela faz a bagunça. Não grita, aí que ela grita, entendeu? Então, é uma coisa que fica difícil e muitas vezes limita os pais a levarem essas crianças em determinados lugares. E o que a gente vai fazer? A gente faz o diagnóstico do TOD, ao contrário da criança que tem um déficit de atenção. O TOD, normalmente, ele é muito inteligente, né? Ele consegue prestar atenção muito, ele só não presta quando ele não quer. Esse só não presta quando não quer, né? Porque ele é do contra. Se é para fazer a lição, ele não vai fazer. Mas não que ele não tenha a capacidade de fazer isso. Ele é o tipo de atitude dele. Então, normalmente, o pessoal de TOD que chega pra gente, ele chega assim, com a queixa mesmo da socialização dele, que é uma coisa extremamente difícil. Veja, ele é bem diferente do autista. O autista, ele se põe num canto. O TOD vai procurar encrenca. É bem diferente. Ele vai lá no meio da criançada e ele faz aquela encrenca, né? Então, se tem um grupo brincando, ele consegue acabar com esse grupo porque ele faz encrenca com um, com o outro, até que cada um vai para um lado. E ele tem isso dentro de toda a manifestação que ele faz, tá certo? Ele é uma criança que não mostra a empatia.
sabe? Ele não tem algo que você faça, que você veja através da face dessa criança, que ele gostou, que ele não gostou, que ele aprova, que ele desaprova. Não, ele não mostra essa empatia. Ele só modifica, e pouca coisa, é quando ele se vê encurralado, tá certo? Que aí ele é ameaçado, porque ele fez aquilo, ele bateu no coleguinha, ou ele quebrou tal coisa, ou ele jogou tal coisa. Então, frequentemente, eles quebram objetos da casa, eles quebram televisão, eles quebram computador, porque eles jogam essas coisas, né? Então, quando ele se vê acuado por causa de uma situação dessa, aí muitas vezes ele fala, ai, desculpa, eu não vou fazer mais nada. Mas você percebe nitidamente nessa expressão, desculpa, eu não vou fazer mais nada, que aquilo está saindo da boca para fora, você entendeu? Na verdade, a empatia dele é zero. Então, ele não mostra arrependimento. Mas, doutora, isso não é uma coisa assim, meio parecida dentro da psiquiatria com a esquizofrenia? Sim. Só que a esquizofrenia, ela é um diagnóstico do adulto, né? O diagnóstico da esquizofrenia, ele só pode ser feito a partir dos 15 anos de idade. Então, nós temos algumas características no TOD que lembram isso. Mas não. Pode virar só se a criança tiver algum componente genético nisso, né? Tem tratamento? Da mesma forma que o transtorno do déficit de atenção, também é muito difícil você conseguir a cura disso. Mas você consegue fazer com que essa criança entre nos eixos, entendeu? É que ela se comporte mais de acordo com o que a sociedade espera, né? Então, o TOD, na verdade, é mais o tratamento do psicólogo, das psicoterapias comportamentais, tá certo? Que às vezes levam anos, tá? E os medicamentos que a gente usa. Então, qual é o medicamento que nós podemos usar para essas crianças? Todos aqueles da linha psiquiátrica, né? Que vão melhorar o humor, e que você tem que ir analisando de acordo com o que a família vai te falando, né? Conforme você vai conduzindo o caso. Então, muitas vezes no TOD, o primeiro remédio que você lança a mão são dos antipsicóticos, que aí é a risperidona, o aripiprazol, a quetiapina, a lanzampina. Aí você tem vários medicamentos para ver se você melhora o humor dessa criança e se ela consegue parar um pouco com as manias do ser do contra, né? E que as coisas têm que ser feitas do jeito dela, tá certo? Para de jogar os objetos, para de agredir as pessoas, e começa a entender o não. Só o remédio resolve? Claro que não. Se fosse só o remédio, seria uma maravilha, né? A gente colocava risperidona na água da cidade e todo mundo ficava equilibrado. Mas isso não resolve. Eu tenho que ter a terapia adequada, né? E a terapia adequada são os psicólogos comportamentais, né? Porque nós estamos lidando diretamente com o comportamento. Veja que a patologia é totalmente diferente. Ela não tem nada a ver com o nível de atenção da criança na escola. Muito pelo contrário. Ela tira a atenção dos outros amiguinhos porque ela faz tamanha encrenca que o centro das atenções passa a ser ela. Então ela tira a atenção de todo mundo na sala de aula. Então ela não tem esse problema, muitas vezes, de aprendizado, e nada disso, acompanha, mas acompanha todo esse transtorno de comportamento, né, e de atitudes que essa criança tem. Então, a gente muitas vezes entra com a risperidona, a gente manda para o psicólogo comportamental, né? E aí eu sempre tomo a mesma atitude, porque esse pessoal que tem o TOD, eles são muito assim disfarçados, sabe? Quando você manda eles lá no psicólogo comportamental, eles são santos. Eu tenho TOD que entra no meu consultório que você fala, nossa, essa mãe é louca. E a professora também, porque a criança, ela parece uma estátua lá, de tão quietinha que ela tá. Mas esse é o jeitão deles, entendeu? Aí depois que eles veem que o perigo passou, que sabe que eu consigo dominar o ambiente de novo, eles mostram a real capacidade, né, de ser do contra, tá certo? Então, eu normalmente também mando para a psicóloga sem a medicação, porque quando a gente dá a medicação, aí aquela faces que eu falo para você que não tem a empatia, muitas vezes com a medicação eu já começo a perceber, sabe? Um arrependimento nas faces, a pessoa dizer que gosta da outra, mas assim,
uma coisa mais sincera. E para que o próprio terapeuta possa perceber a diferença da criança com a medicação e sem a medicação, né? E esses remédios, mãe, esses e pai que eu estou falando aí, né? Porque tem várias crianças, tá certo? Essa patologia do TOD e do déficit de atenção, ela é muito mais comum do que vocês possam imaginar, tá certo? Existe bastante gente e bastante adultos com isso. Então, às vezes eu estou falando aqui de uma criança, mas você pode estar reconhecendo um adulto que age dessa forma. Então, nós utilizamos esses remédios que são antipsicóticos, e esses remédios, eles têm que ter um controle muito grande, sabe? Não é, olha, eu dei a risperidona lá, 6, 7 gotinhas à noite, funcionou, e eu vou passar o resto da minha vida dando. Aí eu peço pro vizinho que vai no médico pedir uma receita, aí eu peço pro outro me dar uma receita disso, mas eu não vou lá no neuropediatra, tá errado. Porque essas crianças, elas têm que ser acompanhadas, e esse remédio, ele tem que ser acompanhado com exames laboratoriais. Porque ele mexe com um determinado hormônio, principalmente nos meninos, que é a prolactina. Eu tenho que dosar esse hormônio a cada 6 meses. Eu tenho que ver funções hepáticas, tá certo? Nossa, doutor, mas dá tanto efeito colateral? Muito pouco. Existe muito pouco paciente que eu tenho que trocar o remédio porque os exames laboratoriais estão alterados, né? Mas tem que ter o controle. Porque se ele estiver alterado, certamente esse remédio tem que ser trocado. Muitas vezes a gente faz a troca porque o organismo acostuma com a medicação. Mas todos os remédios dessa linha, né, psiquiátrica, ou neuropsiquiátrica, que são os remédios antipsicóticos, eles têm que ser controlados de perto. Então não adianta você ficar pedindo a receita pro vizinho, tá certo? Ou para sua amiga que trabalha no hospital, que ela vai pedir não sei para quem a receita. Você está melhorando um lado e você pode estar estragando o outro. Então todas essas crianças, elas têm que ser acompanhadas muito de perto. Melhora todo esse déficit de atenção, essa falta de atenção, essa hiperatividade, esse TOD que é muito parecido, né, que às vezes o pessoal se confunde, tem uma melhora. Se ele for tratado nessa faixa etária que a gente está falando para vocês, quando a criança começa a atingir 14, 15 anos, existe uma melhora muito grande pelo próprio amadurecimento cerebral. Agora, se eu deixo de lado, a tendência é piorar, tá certo? Porque a criança não vai ter controle. Chega uma hora, o ser humano está perdido. Ele não sabe mais o que é certo e o que é errado. Então, quanto mais cedo a gente faz esses diagnósticos, tanto melhor para a gente conduzir a terapia, né? Conduzir o tratamento e ter um resultado bom, tá certo? Um resultado que você saiba que aquele paciente seu, ele está equilibrado. Porque aquele déficit, esse tipo de personalidade, ele vai sempre existir. Mas ele tem que estar equilibrado de acordo com o mínimo que a sociedade exige, tá certo? O nosso tempo está acabando. Eu quero dizer para vocês que nos nossos próximos bate-papos nós vamos mudar um pouquinho. Eu vim a todos esses bate-papos falando mais das crianças, né? Desses problemas que levavam as mães no consultório do neuropediatra, tá certo? Que era o autismo, o déficit de atenção. Deixamos de lado as epilepsias, as pessoas com paralisia cerebral, que são extremamente importantes, o desenvolvimento também sempre com terapias. E nós vamos abordar um outro aspecto do nosso programa, tá certo? Que é, o programa que eu falo é o programa da doutora Silmara, candidata a vereadora, né? Porque nós temos todo um programa montado em cima da saúde infanto-juvenil da cidade de Nova Odessa, e mesmo para aqueles adultos jovens, tá certo? Porque o pessoal da terceira idade aqui em Nova Odessa é muito bem tratado, né? A nossa atual primeira-dama, a Andréia, fez um serviço muito bom com esse pessoal da terceira idade. Então agora a gente tem que se preocupar no próximo governo de fazer também para as crianças, os adolescentes e para o adulto jovem. Então a gente vai, no decorrer dos nossos bate-papos, trazer coisas ligadas à saúde, mas que podem estar interligadas às escolas,
a parte de esportes na cidade, o que nós podemos colocar de mais inovador nesse Centro de Desenvolvimento Neurológico Infanto-Juvenil, para que a gente possa estar trilhando um bom caminho para as nossas crianças do ponto de vista de desenvolvimento neurológico e já visando um campo profissional. Quero agradecer mais uma vez todos os comentários que o pessoal vem fazendo, os inscritos que vem aumentando. Tenho certeza que nós estamos juntos numa caminhada para conseguir um êxito lá no fim dessas eleições e no início do ano que vem, com certeza, na formação e no desenvolvimento de todos esses projetos que nós estamos colocando para vocês nas mídias. Continue nos acompanhando, tá certo? Você mesmo de outra cidade, por favor, divulgue o nosso trabalho, né? No início ele vai ser feito em Nova Odessa, mas a gente pretende estender esse trabalho para as cidades da micro-região, que é Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara e Sumaré. Eu falo aqui de Nova Odessa, sou candidata a vereadora na cidade de Nova Odessa, o meu número é 45444. E quero deixar bem claro para os meus pacientes que continuam perguntando, tá certo? Se eu vou deixar de ser médica? Jamais, gente, não vou deixar de ser médica. Mesmo que eu ganhe a eleição, eu vou continuar no meu ambulatório de neuropediatria na Prefeitura Municipal de Nova Odessa e vou continuar diariamente no meu consultório. A vereança não me impede de fazer isso, tá certo? Então eu jamais vou deixar de ser médica. Eu vou responder quantas vezes vocês perguntarem, tá certo? Então não, isso já foi uma condição que eu coloquei. Para você o meu muito obrigado, continue nos acompanhando e nos seguindo no YouTube como Silmara Castelar Rodrigues e no Facebook e no Instagram como @doutora Silmara Oficial. Deixo aí um celular para você fazer seus comentários, não deixe de dar o seu like, o seu dislike, tudo é sempre muito bem recebido por nós. Vamos ter sempre em mente que a gente tem que ir cada vez mais para frente e sempre cuidando da nossa gente. Nova Odessa espera isso de você. Bye, bye. Nova Odessa vai mudar, Nova Odessa vai crescer. Com doutora Silmara você vai ver projetos básicos de visão pra unir a saúde e a educação. Qualidade de vida vai melhorar. Pra vereadora no 45444 você vai votar. Vamos sempre em frente, cuidando da nossa gente. Nova Odessa espera.